Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre o conceito de força e sobre as leis de Newton também. Bom, primeiramente, o que é uma força? Uma força ela pode ser explicada, pode ser definida como um puxão ou empurrão. Quando você empurra uma geladeira ou quando você puxa uma caixa, esse tipo de coisa que você aplica para fazer aquele corpo se mover é o que a gente chama de força. A força ela é representada por um vetor. Tá? E o que é um vetor? Um vetor é uma setinha. A gente desenha uma setinha que é chamada de vetor para representar grandezas que são vetoriais. Então, por exemplo, essa setinha aqui é a representação de um vetor. E esse vetor aqui pode ser o nosso vetor força. Tá? Então, eu vou escrever um F aqui de força. Então, como a força é uma grandeza vetorial, eu represento ela como essa setinha aqui. Esse F é de força e essa setinha aqui em cima é para mostrar que a minha grandeza é vetorial, tá? Nas forças, a gente tem as forças de contato, A gente pode distinguir dois tipos de força, as forças de contato e as forças de campo. As forças de contato, como o nome já diz, são aquelas que você tem que encostar no objeto para aplicar essa força. Então, quando há contato entre os corpos, quando você coloca a mão numa geladeira para empurrar, ou quando você amarra uma corda em algum objeto para poder puxar ele, você está aplicando uma força de contato. Mas a gente também tem as forças que são chamadas forças de campo. E nas forças de campo, não precisa ter um contato para que aquela força possa agir sobre um corpo. Um exemplo disso é a força gravitacional, a força que a Terra exerce sobre nós. A gente está preso aqui na Terra, a gente não fica flutuando por aí, porque existe uma força gravitacional que puxa a gente para a Terra. A gente fica grudado aqui por causa dessa força gravitacional. A gente também tem uma força elétrica, que vocês vão estudar lá mais no terceiro ano, mas é uma força que acontece entre corpos que têm carga elétrica. E a gente tem uma força magnética também. Essa força magnética, todo mundo já viu, todo mundo já brincou com um ímã, eu acho, e o ímã, ele pode atrair outro ímã ou pode repelir, E essa força que acontece é uma força magnética. E como vocês sabem, não precisa da gente encostar um ímã no outro para que aquela força haja sobre eles, É uma força que acontece à distância. Então, essas forças que acontecem à distância, a gente chama de forças de campo. Bom, para representar uma força sobre um corpo, a gente usa um diagrama, tá? Que nada mais é do que um desenho. Então, geralmente a gente desenha um corpo como um bloquinho, Esse quadradinho aqui é um bloquinho, como se fosse uma caixa. E aí, você vai desenhar o seu vetor, o seu vetor força sobre esse corpo aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero representar uma força puxando esse corpo aqui para a direita, eu vou desenhar uma setinha aqui, ó. Vou desenhar uma setinha que a gente chama de vetor, tá? Então, aqui, por exemplo, eu desenho uma setinha aqui nesse bloco, Então, essa setinha aqui é o meu vetor força. E a força está puxando esse corpo para a direita. Então, eu tenho que escrever aqui meu F, meu F maiúsculo de força. E essa setinha aqui em cima é para representar que é uma grandeza vetorial, tá? Relembrando aqui, uma grandeza vetorial é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas a força é uma grandeza vetorial. Bom, pessoal, então a gente tem também as leis de Newton, tá? Newton, ele elaborou 3 leis, e a primeira delas é chamada de lei da inércia também. Essa lei diz pra gente o seguinte, que todo o corpo continua em seu estado de origem, em seu estado inicial. Se ele está em repouso, ou seja, se ele está parado, ele vai continuar parado. Ou se ele está em movimento retilíneo uniforme, Lembrando, o que é um movimento retilíneo uniforme? É um movimento que a velocidade é constante. Então, se ele está em um movimento com velocidade constante, ele permanecerá também em movimento com velocidade constante. A menos
que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. Bom, como assim, né? Imagina o seguinte, que você tem um corpo, né? Esse corpo, se ele estiver parado, ele vai continuar parado, a não ser que você aplique uma força sobre ele. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade constante, ele também permanecerá nesse movimento com velocidade constante, a não seja que seja aplicada uma força sobre ele, né, uma ou mais forças, que obriguem ele a mudar esse estado, tá? É isso que a primeira lei de Newton diz pra gente. Um exemplo clássico disso, né, que a gente conhece muito no nosso dia a dia, é o seguinte: quando você está dentro do ônibus, né, imagina que isso aqui é um ônibus, certo? E tem uma pessoa aqui dentro. Esse ônibus, ele está com uma velocidade, né? Vou desenhar aqui o nosso vetor velocidade, né, a nossa setinha aqui, para indicar que esse ônibus está com uma velocidade, né? Esse ônibus aqui, ó, ele tem uma velocidade. Então, se em determinado momento o motorista freia, o que acontece? Né? Esse ônibus aqui ele começa a reduzir a velocidade. Mas a pessoa que está aqui dentro, né? Vamos supor que tem uma pessoa aqui dentro. Essa pessoa, ela também está com a mesma velocidade que o ônibus está andando. Concordam comigo? Aqui ela está andando com a mesma velocidade, certo? Então, se o ônibus freia, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela é meio que lançada para frente. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Você está no ônibus e aí o motorista às vezes freia bruscamente e você meio que sai aqui para frente, né? Se você não se segurar em algo, você vai sair aqui andando aqui para frente. Essa é a lei da inércia, né? Porque a lei da inércia, ela diz pra gente que se esse corpo estiver em movimento, né, movimento com velocidade constante, ele permanecerá em movimento. Então, o freio do ônibus, ele está parando o ônibus. Mas no caso da pessoa que está aqui dentro, né, ela vai continuar com essa velocidade, a não ser que ela se segure aqui em alguma coisa, tá? Então essa é a lei da inércia, a primeira lei de Newton, beleza? E também no caso, se o corpo estiver parado, né? Se ele estiver parado, ele permanecerá parado, em repouso, a não ser que haja uma força para mudar esse movimento, ou para mudar esse estado, tá bom? Essa é a primeira lei de Newton. Bom, a segunda lei de Newton, ela é também chamada de princípio fundamental da dinâmica, tá? E ela diz pra gente o seguinte, sendo FR, né? Aqui tem um F maiúsculo e um Rzinho, que significa força resultante. Sendo a força resultante, na verdade, sendo FR a resultante de todas as forças que atuam em um corpo, este corpo deve ter uma aceleração A proporcional à força resultante. Então, nesse caso aqui, essa lei, na verdade, é uma equação, tá? Que a gente escreve como o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Tem um macetinho para lembrar disso aqui, que é faça mais amigos, né? Faça mais amigos. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esse FR aqui é a nossa força resultante, tá? A força resultante, ela vai ser a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Eu vou explicar isso aqui melhor em outras aulas. Esse M aqui é a nossa massa do corpo, tá? É a massa daquele corpo que você está aplicando a força. E esse A aqui é a nossa aceleração. Essa equação aqui ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica, tá? Ela é a única equação que a gente tem aqui nessa parte de dinâmica para ser usada, beleza? Bom, a unidade de força, né? A unidade da força é o Newton, esse N maiúsculo aqui, tá? E 1 Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, beleza? Isso aqui é uma questão de formação, mas quando você colocar a unidade de força, você vai colocar 1 Newton, tá? Ah, professor, por que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Porque a unidade de massa é quilograma e a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, como você tem a multiplicação dessas unidades aqui, né, resulta nessa outra aqui, beleza? Então, aqui, mais uma observação, né? Aqui nessa equação, eu não coloquei a setinha aqui em cima, né? Nem da força resultante, como tinha aqui, e nem da aceleração.
Isso quer dizer que eu estou falando somente do módulo, né? Do módulo dessa grandeza aqui, ou seja, o número que representa ele, beleza? Como assim, professor? Por exemplo, vamos pegar essa equação aqui para aplicar ela, né? Então aqui a gente tem um exemplo. É uma força resultante, Fr igual a 3 newtons, é aplicada a um corpo de 6 kg. Qual é a aceleração desse corpo? Então aqui, pessoal, aqui sempre é importante você fazer o desenho, tá? Esse desenho vai te ajudar muito aí para resolver os exercícios. Eu sempre gosto de fazer porque é bastante útil, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem um bloquinho, né? A gente tem um bloquinho que é a nossa massa, 6 kg, e eu vou desenhar aqui a força resultante sobre ele, tá? Então, aqui a gente tem a força resultante. A força resultante aqui, beleza? Bom, e ele quer saber qual é a aceleração do corpo. Então, eu tenho uma força resultante, que está aqui. Eu tenho a massa do corpo, que está aqui, e eu quero encontrar a aceleração. Então, eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Então, eu vou fazer isso, vou aplicar ela. Então, a gente tem que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Faça mais amigos, né? A nossa força resultante é de 3 newtons. Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar o número 3. A nossa massa é de 6 kg. Então, no lugar de m, eu vou colocar o 6. Vezes a aceleração. A aceleração é o que o exercício pede para eu encontrar, beleza? Bom, só resolver isso aqui, né? Esse 6 aqui está multiplicando A, eu passo ele para o outro lado, dividindo, tá? Mas antes de fazer isso, como essa continha é bem pequenininha, eu vou fazer um outro passo aqui, que você já deve estar acostumado a fazer, mas eu vou inverter a equação. Como assim? Eu vou colocar o 6 vezes A do lado esquerdo e vou colocar o 3 do lado direito, sem mudar sinal nenhum, tá? Só vou inverter ela, porque geralmente a variável fica do lado esquerdo, né? Que é a aceleração que a gente quer encontrar. Então aqui, ó, escrevendo aqui em cima, isso aqui vai ficar 6 vezes A é igual a 3, certo? Coloquei o 6A do lado esquerdo, coloquei o 3 do lado direito, sem mudar sinal, sem mudar nada, beleza? Então aqui, ó, esse 6 está multiplicando o A, passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar a aceleração é igual a 3 dividido por 6, certo? Estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Bom, 3 dividido por 6, isso aqui dá 0,5, tá? 0,5. E a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é um exemplo de como aplicar a segunda lei de Newton, beleza? Ele deu a força para a gente, deu a massa desse bloquinho aqui e pediu para a gente encontrar a aceleração que esse corpo tinha. Apliquei aqui a segunda lei de Newton, substituí, fiz a continha, encontrei a resposta aqui, beleza? Você pode ter outros casos, né? Por exemplo, se ele tivesse dado a massa e a aceleração, ele poderia pedir para eu encontrar a força resultante, tá? Então, depende do que o exercício vai te dar, você pode substituir aqui e fazer a continha, tá? Mas, em suma, essa daqui é a segunda lei de Newton, também muito conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Bom, pessoal, a última lei de Newton, que a gente tem aqui, né, a terceira lei de Newton, é também chamada de lei da ação e reação, tá? Bom, eu vou ler primeiro aqui para vocês o enunciado dessa lei e depois eu explico de uma forma um pouco mais simples, né? O enunciado diz o seguinte: se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força FAB, né, esse FAB aqui, pessoal, significa a força que A faz em B, né? O corpo A está exercendo sobre o corpo B uma força. Então, o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força FBA, né? Então, força que B faz em A. Isso aqui é um pouquinho meio ruim assim de ler, né? Mas, assim, a gente vai usar umas letras um pouco mais simples. De modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, direção e sentidos. Mesmo módulo, direção e sentidos opostos, tá?
Então, essa daqui é chamada de lei da ação e reação. Como assim, professor? Basicamente é o seguinte, se você aplica sobre um corpo uma força, né? Imagina que você empurra uma geladeira, né? Se você empurra uma geladeira com uma força, essa geladeira também vai te empurrar com a mesma força, né? De mesmo módulo, direção e sentido oposto, tá? Então, assim, vamos ver como que a gente pode aplicar isso aqui num diagrama. Imagina o seguinte, essa pessoinha aqui, né, ela estava com a bola na mão. Então, ela fez uma força sobre essa bola e jogou a bola para cá, tá? Essa pessoa aqui, ela tá em cima de um patins. Então, essa pessoinha aqui, quando ela jogou a bola, ela fez aqui uma força sobre a bola, tá? Que eu vou chamar aqui de força 2. Ela fez uma força sobre a bola. Só que no momento que ela jogou a bola para cá, ela também foi empurrada para trás, né? Essa bola também fez sobre ela uma força que eu vou chamar de força 1, tá? De força 1 aqui. Então, essas duas forças, ela tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo número, tá? É o mesmo número que define elas. Elas têm a mesma direção, que é essa direção aqui, que a gente chama de horizontal, e tem sentidos opostos, tá bom? Como assim sentidos opostos? Essa daqui está para a direita, essa força está para a direita, e essa outra força aqui está para a esquerda, tá? Então aqui, vamos supor que o módulo dessas forças, né? O módulo é o número que define essas forças. Então, se o módulo da força 2, por exemplo, for 10 newtons, então vamos supor que a força 2 é igual a 10 newtons, certo? Essa força 1, ela também vai ter um módulo de 10 newtons, tá? Nesse caso aqui, seriam menos 10 newtons, porque elas têm sentidos opostos, tá? Uma tem 10 e outra tem menos 10, simplesmente porque essa setinha está apontando para cá e a outra está apontando para o outro lado. Elas têm a mesma direção, certo? Que é essa direção aqui que a gente chama de horizontal. Então, elas têm a mesma direção. A mesma direção, que é horizontal. E elas têm sentidos opostos, né? Então, aqui, ó, o sentido da força 1, sentido da força 1 é para a direita, setinha está apontando para a direita. E o sentido da força 2, é para a esquerda, tá? É para a esquerda. Porque essa setinha aqui está apontando para a esquerda. Pessoal, só uma correção aqui, ó. Como elas têm o mesmo módulo, aqui também é positivo, viu? Então, nesse caso aqui, a força 2 é mais 10 newtons e a força 1 também é mais 10 newtons. O módulo é o número que representa essa força, tá? Se essa daqui for 10, essa daqui também vai ser 10. Se essa for 20, essa também vai ser 20. Por quê? Justamente por causa da lei da ação e reação, né? Quando você aplica uma força a um corpo, esse corpo também vai aplicar uma força a você, né? Então, essa pessoa aqui, ó, quando ela joga a bola aqui para a esquerda, essa bola também empurra ela para trás. Um dia eu faço um experimento, né? Vocês podem usar um patins ou um skate, qualquer coisa, né? Se você empurrar essa bola aqui para frente, jogar ela para frente, essa bola também vai empurrar você para trás, tá? Você vai um pouquinho para trás aqui, ó. Porque a mesma força que você faz nela é a força que ela faz em você. A força tem mesmo módulo, tem mesma direção e sentidos opostos. Essa bola vai para a esquerda e você vai para a direita, beleza? Essa é chamada lei da ação e reação, terceira lei de Newton, certinho? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.